Olá, internauta do CRN TV. O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa amanhã. Os candidatos à presidência da República, ao governo do Estado, ao Senado e também aos que disputam vaga na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa terão diariamente a oportunidade de conquistarem o voto dos eleitores através da propaganda no horário eleitoral. Para muitos especialistas, esta é a hora de atingir os indecisos, aqueles que ainda não sabem em quem vão votar. Sobre este assunto, eu converso agora com um advogado. Ele já foi mediador de muitos debates aqui em Campo Mourão, Rubens Sartori. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Você acha que esse horário eleitoral ele ajuda muito os indecisos a chegarem a alguma... Eu acho que sim, e também ele ajuda a definir a eleição. A nossa população está muito acostumada à mídia. O povo se define pela mídia. Pode ver que os comícios não existem mais. Antigamente, quando eu comecei a votar lá final dos anos 60, existiam os comícios, inclusive com atrações musicais. Aqui tinha muita dupla sertaneja, música gauchesca, trovadores para atrair o público. Isso não funciona mais. Hoje é na TV e no rádio. E o jornal um pouco menos, porque os leitores de jornais, é claro, são um número menor. Mas também. Então, na verdade, o povo acostumou-se à mídia. Então, a mídia... Eu tenho a impressão que agora, a partir do horário eleitoral, inclusive algumas pesquisas podem até mudar. Porque aí o povo começa a ver o candidato, a sua história, e isso define a eleição. E quem tira mais vantagem desse horário eleitoral? Eu acho que é aquele candidato que tem... Eu sempre digo, há pessoas que são excelentes administradores, por exemplo, quando para cargos executivos, mas não são verbais. Isto é, a expressão, isso ainda vale muito, a comunicação. Aqueles que conseguem se expressar melhor, de transmitir assim, através da palavra, aquele entusiasmo, tiram muita vantagem do horário eleitoral. Aqueles que são só executivos, mas não têm a verbalidade, não conseguem se expressar com aquela espontaneidade que cativa o público, acabam perdendo. Bom, e os candidatos a deputado estadual ou federal, eles são beneficiados devido ao horário? É o mesmo raciocínio que eu fiz para os demais. É a questão da verbalização. São muito beneficiados e alguns acabam se identificando. Lembra-se do Enéas? O Enéas tinha um prazo tão curto, tão rápido, que era tipo alguns segundos. Então o que ele dizia? Meu nome é Enéas. E ele firmou essa mídia. Quando ele saiu candidato, hoje é falecido, na época que ele foi candidato a deputado por São Paulo, foi até hoje o candidato mais votado na história do Brasil. Fez 1.600.000 votos para deputado. Simplesmente porque é o Enéas. E aquela imagem dele, barbudo de óculos, dizendo, meu nome é Enéas, o público se identificou. Então isso vale muito. Agora, eu acho que as eleições passam a se definir a partir de agora. A partir de agora. Bom, e como, na sua opinião, como que o senhor acha assim, que os eleitores... eles avaliam esse horário na televisão, no rádio? Olha, todo mundo critica. Porque e todo mundo assiste. Essa é a grande hipocrisia, entre aspas, no bom sentido de todos nós. Horário, não, porque não sei o que, eu vou ver um filme e ver nada. A maioria assiste o horário, avalia os candidatos, dá risada, porque alguns são caricatos. Tem gente, infelizmente, tem muita gente despreparada que vai só para fazer... Por exemplo, o Tiririca é candidato a deputado federal. Então é um humorista, eu posso falar o nome dele porque é lá em São Paulo, claro, não tem votos aqui no Paraná, não será votado aqui, então não é propaganda aqui. Então, por exemplo, esse tipo de pessoa que tem uma identidade já com o público, acaba fazendo uma jocosidade, uma brincadeira e com isso, lembra-se quando o Clodovil, que também já é falecido, fez uma votação estrondosa, porque ele tinha uma imagem já fixada na televisão. Então esses candidatos que já têm emblemáticos com o público, já existe uma comunicação, e esses levam muita vantagem sobre os demais. Pra gente finalizar rapidinho, então, só me diz, na sua opinião, ou assim, um conselho que o Rubens Sartori daria aos eleitores? Bom, além que eu disse do verbo dos candidatos, é preciso conhecer os candidatos. Sim. Não, porque às vezes aqueles que falam mais bonito são os mais perigosos. São os menos idôneos. Então, claro que para o eleitor, eu pelo menos, na minha avaliação, procuro saber quem é o candidato, o seu passado, se ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa de princípios, conceitos, enfim, esses valores que não podem ser desprezados. Então, aconselho ao eleitor a que verifique os valores do candidato, não só a beleza ou a verborragia que ele possa fazer na frente do vídeo ou das ondas de rádio.
Dr. Rubens Sartori, muito obrigada pela participação aqui no CRN TV. Muito obrigado, eu que agradeço. E o horário eleitoral no rádio é veiculado das 7 da manhã e também ao meio-dia. Tá? São 50 minutos de propaganda eleitoral gratuita, mas as inserções de 15 e 30 segundos ao longo da programação. Na televisão, a propaganda vai ao ar a 1h da tarde e também às 8h30 da noite. O tempo de duração é o mesmo do rádio. A propaganda do primeiro turno começa nesta terça-feira, dia 17, e termina no dia 30 de setembro. E o CRN TV fica por aqui. Mais informações você encontra no site CRN.